lá, o Fala Vereador de hoje. Tenho o prazer de receber a vereadora Cléo Furquim, do PMDB, aqui nos estúdios da TV Câmara. Muito obrigada pela sua presença aqui, vereadora. Mais uma vez, eu que agradeço a participação aqui no Fala Vereador. E um prazer estar com vocês aí de casa. Sempre renovando as informações, não é isso? Bom, nós temos uma série de coisas gostosas que nós pautamos aqui para falar. Vamos começar sobre um assunto importantíssimo, que é a duplicação da SP-255 entre Jaú e Botucatu, um local, aliás, de muitos acidentes, né, vereadora? Exatamente. E já estamos conseguindo aí, a duplicação vai vir para cá. Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, a população de Jaú, principalmente, que é o nosso foco aqui, é claro, a estrada, ela vai desde Ribeirão Preto até Itaporanga, que é a divisa, né, com Mato Grosso, com Paraná, desculpe, mas a estrada, ela corta praticamente essa região, que vai, então, passa por Jaú, São Manuel, Araraquara, indo até Botucatu e passando por Barra Bonita. E nós temos visto, né, nos últimos anos, a incidência muito grande desses acidentes, principalmente com pessoas de Jaú que vão até Barra Bonita. É uma estrada de trânsito forte, né, porque tem caminhões que trafegam por conta das usinas que existem na região. E então, há tempos, vem acontecendo um clamor da população, tanto da cidade de Jaú como da Barra, para que se duplique essa estrada. Então, nesse sentido, vem havendo uma movimentação dos clubes de serviço. Foi encampada pelo Rotary uma campanha forte chamada Duplica Já, que já acontece há pelo menos 2 anos que nós temos conhecimento, que começaram as primeiras divulgações sobre essa campanha para a duplicação da rodovia. E por omissão, vamos falar assim, por parte das autoridades estaduais, no caso do governador Alckmin, porque o que acontece? Esse pedido não tem sido feito apenas protocolar, via ofício ou burocrático. Ele tem sido feito pessoalmente a cada vinda do governador, a cada vinda de deputados aqui para a região. Então, o que aconteceu? Com o aumento dos acidentes por conta, né, dessa rodovia ser perigosa, ela está ficando conhecida como Estrada da Morte, já para você ter uma ideia. A gente tem prestado atenção a uma mobilização muito maior das pessoas. E isso, então, veio acarretando um maior número de adesões ao movimento Duplica Já. Então, com isso, né, nesses últimos tempos, aconteceu um acidente com um casal aqui de Jaú, que, inclusive, eram filhos de uma das pessoas que mais se engajava na campanha dentro do Rotary Club aqui de Jaú. Então, o que aconteceu? Isso, de certa forma, sensibilizou ainda mais a população de Jaú para que esse movimento ganhasse corpo. Aí, nesse sentido de ganhar corpo, de tornar mais a divulgação maior, o que foi acontecendo? Os deputados que não são daqui de Jaú foram também se sensibilizando, porque tem Bauru, tem deputado em Bauru, tem deputados, né, tem o Edinho, tem Araraquara, tem São José do Rio Preto. Então, eles foram comprando também essa nossa briga. E o deputado Carlos Neder, que é do PT, através de um pedido do Guilhermino, que é o prefeito da Barra Bonita, junto com o Rafael, que assinaram no último encontro da ANSESP um protocolo pedindo essa duplicação, atendeu ao pedido e juntou-se a deputados na Assembleia Legislativa em São Paulo para formar uma frente parlamentar para defender essa duplicação. É claro que às vezes a frente parlamentar, ela fica assim num nível de discussão, primeiramente, mas como a coisa já está bem adiantada, já tem muitos pedidos, talvez eu acho que aconteça alguma coisa dessa vez. Não precisa, né, tanta coisa assim para uma coisa que é obrigação do governo do estado fazer, num trecho importantíssimo, num dos estados mais importantes do Brasil, e precisa de toda essa movimentação, vereadora. É uma pujança de economia que a gente fala, que é a utilização das estradas aqui no interior. Há uma interligação geral, porque Jaú, ele é um centro de entrocamento que a gente vê boas estradas, da parte de rodovias, por exemplo, a que vai até Itirapina, que vai até Bauru, Araraquara já ganhou uma 3ª pista. Então, já está se falando numa terceira, então no aumento de mais uma faixa, seria a 3ª pista, mas o
a briga realmente é para que haja a duplicação por conta da movimentação de caminhões. São né? quantos quilômetros, vereadora? Eu acredito que acho que 12 então, 12 não é nem tanto assim, não, nem não é. tão Segundo consta, o que barraria, o que demoraria, é que esse trecho tem várias áreas de proteção ambiental, mas o que a gente vê, o que a gente vê é que hoje tem muito mais canavial. Isso era uma conversa de muito tempo atrás, de que haveria impactos ambientais a serem intransponíveis. Então, nesse sentido, já não há mais uma discussão a se fazer, porque a gente vê que o trecho todo é praticamente canavial. Então, há sim uma conversa boa. A frente parlamentar hoje ela é formada praticamente por 1/3 da bancada paulista, que hoje aproximadamente de 94 deputados, já tem 32 que fazem parte dessa frente parlamentar, e nós esperamos que mais deputados venham a fazer parte e ajudem nessa luta, que é uma luta pela vida, gente. E aí, do jeito que as coisas estão caminhando, você tem uma previsão assim? Você acha que até o final do ano as coisas começam a acontecer, não? Então, não dá para fazer uma previsão, porque assim... Vai ter que entrar no orçamento do ano que vem, Isso, exato. Talvez. Eu acredito que seja dessa forma, assim como acontece em Jaú, que tudo que vai acontecer no ano que vem teria que ser previsto em orçamento. E assim, não sei como o governo do estado trataria essa questão, mas eu acho que é uma coisa que é urgente, a população toda clamando, como eu disse, e a luta pela vida é o que mais importa. Inclusive, né? ela se sobrepõe a algumas questões ambientais, vamos combinar, né? Porque a estrada já está ali, né? Exatamente. Vai mudar a estrada de lugar? Exato. Vamos torcer para que a força dos nossos políticos aqui realmente colaborem para que essa obra saia logo, né? Em nome da vida das pessoas. E a gente vem puxando essa campanha já faz algum tempo, né? Mesmo antes dela se tornar assim tão pública, já havia um trabalho dos Rotaries, então é importante que se saliente isso, que essa briga não vamos falar assim, motivada agora por uma questão atual. Ela já está sendo, já vem de tempos, então acho que já está passando da hora de a gente ter uma resposta para essa nossa demanda. Ganha até uma forcinha aí com essa onda de manifestações, ela ganha até uma força, não ganha, Cléo? Eu até estranhei, porque assim, na primeira manifestação que houve aqui em Jaú, na qual eu participei inclusive na caminhada que foi para Ana Claudina, eu cheguei a ver cartazes com o pedido, né, com a campanha Duplica Já, falando a respeito da SP 255. Mas depois, com, vamos falar assim, o desenrolar do movimento aqui em Jaú, eu não vi essa questão inclusa dentro das propostas feitas. Eu acho que é uma demanda, como eu já tinha dito antes em tribuna, que deveria ser proposta da população, porque eu falo, a gente sabe que a quantidade de jovens que vão até Barra Bonita. Então, eu acho que assim, seria uma demanda para todo mundo defender e colocar como pauta de reivindicação, porque ninguém é melhor do que os políticos aqui representados para buscar essas coisas em São Paulo. Então, faltou um pouquinho só isso. Eu senti essa falta, porque é uma demanda muito importante. Já está na hora de começar a dar uma reorientada nessas manifestações aí para atender as demandas locais, né, Cléo? Bacana. Tem um projeto muito legal da Cléo que tramita pela Câmara, que é o projeto Adote uma Praça. Um projeto que antes mesmo de entrar para a votação e de ser aprovado, parece que já está vingando aí. Fala um pouquinho dele para a gente, Cléo. Pois é. Por essa onda, né, nós encontramos a cidade num estado praticamente lamentável da forma como veio, não se falando em passado, mas eu acho que quem passa por Jaú desde o começo do ano, né, vamos falar da nova administração, percebe uma depredação geral de todo tipo de patrimônio público, não só praça. Mas eu acho assim, a praça, ela não deixa de ser um cartão postal da cidade, né, é um local onde as pessoas se encontram, as crianças vão para os parques, quer dizer, é uma área de convivência que merece um cuidado especial. E tendo em vista toda essa situação em que foi encontrada a prefeitura, não tinha, né, até então, pessoas, quantidade de funcionários para cuidar das praças, como ocorria há muitos anos aqui em Jaú, não se tinha material disponível, os jardins estão de uma forma que, assim, o paisagismo precisa ser refeito, as reformas são urgentes, imediatas e também demandariam um alto custo, porque, como eu disse, tem coisas que estão irrecuperáveis. Elas teriam que, muito mais do que ser restauradas, serem substituídas. Então, o que acontece? Esse projeto vem ao encontro. Na verdade, esse projeto é assim, eu fiz uma consolidação de leis, porque já existiam projetos anteriores, feitos com regramentos diferenciados. Então,
pela Constituição, permite-se que esses artigos, né, esses artigos que constam em cada lei, seja feita uma junção para que a gente possa fazer uma lei que contemple todas esses detalhes de vários projetos dentro de um único. Então, o que eu fiz? Eu adotei, então esse projeto Adote uma Praça seria isso, a consolidação de leis que já existiam, adaptadas ao novo tempo, né? Porque hoje as coisas mudaram, a forma de parceria entre o poder público e o privado também estão diferenciadas. Então, para haver uma readequação, foi feito o projeto. E esse projeto nada mais é do que o empresário, ele praticamente toma conta dessa praça, se responsabilizando por toda essa reestruturação dentro dos padrões, é claro, ele não pode chegar lá, passar uma máquina e falar, vou fazer uma praça nova. Não seria isso. Teria que ter um projeto, acompanhamento da prefeitura. É claro que ele pode implementar novas coisas, né? Até por conta da depredação e pelo desgaste do tempo, fazer uma implementação de outras coisas, mas a responsabilidade pelo paisagismo, por toda essa praça, seria desse empresário que adotasse a praça, em troca principalmente da propaganda, né? A divulgação da empresa. Por exemplo, eu já tive um empresário, já apareceu o primeiro empresário, para você ter uma ideia, eu dei uma entrevista na rádio falando sobre o projeto que ia para a Câmara. Imediatamente ele já fez uma carta pedindo autorização para mexer numa das praças que está do lado do comércio dele. Então, o que aconteceu? Que bacana. Foi muito legal. Então, tem um outro empresário que contou aqui, relatou aqui na prefeitura, até por isso eu fiquei sabendo, né, quando eu comecei a falar do projeto, aí eu comecei a saber das histórias. Tem um empresário que ele já faz esse tipo de coisa na rua dele. Então, se você vê a casa, o bairro, as adjacências da casa onde ele mora, ele já faz esse tratamento, assim, já dá esse tratamento especial para o paisagismo, a calçada dele é diferenciada, o que tem no entorno é diferenciado. Então, quer dizer, ele já cuida do próprio local onde ele mora e resolveu que vai adotar uma praça. Então, é um outro empresário também que vai fazer isso. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar a divulgar essas ações, porque eu falo, é claro que o poder público, ele tem a sua parcela de responsabilidade em cuidar, preservar, mas eu acho que o cidadão, ele também tem que fazer a sua parte, cuidar pelo menos da sua calçada, no mínimo. Já faria muito se não jogasse lixo na rua, isso, né, vereadora? E partindo daí, que nem eu falo, a gente começa a mudar o mundo a partir de dentro da casa da gente, né? Então, se a gente aprende a não jogar lixo na rua, a não dar a destinação correta a esse lixo, então, quer dizer, a gente já começa a ter esse aprendizado bem antes. Então, eu acredito que é um projeto que vai ao encontro de pessoas interessadas em participar e também que vai beneficiar muita gente por conta desse abandono que há em Jaú por conta das praças. E ninguém vai jogar lixo num lugar bonito, bem arrumado, cheio de flor. Eu acredito que não. Né? Inclusive, a Praça do Parquinho, que é um lugar problemático ali, por exemplo, assim, já se limpou várias vezes, a praça está depredada, mas assim, não há o que consiga manter aquela praça limpa. Então ali, o problema é maior, porque tem os carrinhos de lanche, as pessoas, mesmo com as lixeirinhas do lado dos trailers, elas jogam lixo no chão. Então, quer dizer, é uma questão de educação também, né? Então, aí a propositura é fazer uma campanha para que se mantenha limpo. E eu acredito, assim, que vendo a praça reformada, eu acredito que vai diminuir essa incidência, porque a pessoa, né, vai ter até vamos falar assim, um constrangimento. Você já pensou, você tá num lugar todo limpo e você ser a única pessoa a jogar uma coisa no chão? Então, pelo menos a gente espera que isso, além de tudo, dê um pouco mais de regra e educação, né, para as pessoas. Sempre espera, né, minha querida, isso. Sempre uma esperança, né? Mudando um pouco de assunto, nós tivemos aí no início da administração do prefeito Rafael Agostini a informação de que o tiro de guerra sairia de Jaú. E aí vem uma indicação de uma vereadora da base pedindo para manter o tiro de guerra aqui. Muito interessante isso, né? E o seu pedido, a sua indicação, parece que está virando realidade, é isso? Então, olha, veja só, quando começou-se esse debate a respeito da não permanência, né, na cidade do tiro de guerra, houveram várias manifestações contra, a favor. Eu me mantive, né, falar assim, primeiro que eu nunca fiz tiro de guerra, então eu não era mais indicada para falar o que eu achava sobre o serviço do tiro de guerra estando envolvida. Mas assim, o que aconteceu?
pelo menos 4 meses, que já faz, né, nos 4 meses em que mudou-se a administração, eu fui percebendo, é claro que eu tinha conhecimento de algumas coisas que o tiro de guerra fazia, mas houve, assim, até o meu interesse, para falar a verdade, porque o que acontece? Houve uma parte das pessoas que defenderam o tiro de guerra, houve as que se manifestaram contra por terem participado, por terem filhos que praticamente, vamos falar assim, estudam, segundo, prejudicaria os estudos, mas o que ocorreu? Eu permaneci nem dando opinião de um lado, nem do outro, exatamente porque é a minha metodologia de trabalho. Quando eu não opino, eu vou acompanhar para ver o que acontece, para eu poder me manifestar, porque eu acho que esse é o nosso dever, da manifestação e opinar no momento certo, que a gente estiver preparado para isso. Fui acompanhando o tiro de guerra e percebi que há sim uma necessidade de se manter o tiro de guerra na cidade por várias questões que vão além de só a participação e a orientação daquele jovem, né? O caráter de cidadania que eles aprendem durante a sua participação enquanto atiradores ou integrantes do tiro de guerra. Mas a participação cidadã neles dentro do tiro de guerra. Eu percebi que em praticamente todos os eventos que a gente participava, tinha ali a presença de um atirador ou muitos atiradores, tanto em questão de, vamos falar assim, até de festiva, da presença deles enquanto autoridade, mas também para garantir segurança, para garantir, por exemplo, durante a campanha do agasalho, um exemplo. Eles ajudaram a buscar roupas, eles ajudaram a separar. Até catagalho? É isso, houve um mutirão de limpeza na cidade, porque sem aquele tipo de mutirão que aconteceu, que a prefeitura fez uma parceria com o tiro de guerra e empresas privadas, não haveria essa, vamos falar assim, essa operação padrão que houve para uma limpeza rápida da cidade. Por quê? Porque a cidade realmente não haveria. Se a gente colocasse um senhorzinho, como acontece, para varrer com a vassoura e recolher com um caminhão que havia disponível para isso, não haveria essa possibilidade. Então, o tiro de guerra teve um papel fundamental. Então, eu acredito, nesse sentido, vendo tudo isso que aconteceu, eu falei, agora é a minha vez. Então, eu vim conversando com o prefeito, fui até o tiro de guerra, vi lá, a gente já conhecia a história do tiro de guerra, porque através da revista nós fizemos várias matérias quando teve o aniversário do tiro de guerra. Então, nós vimos realmente que haveria possibilidade, conversamos com o sargento, ele assim foi uma pessoa bem maleável, flexível nesse sentido de uma possível mudança, porque o que houve inicialmente, haveria a intenção era utilizar aquele prédio que está assim numa área nobre, não é um prédio, a gente, né, algumas pessoas colocam palavras na boca de outras, ninguém disse que o prédio é nobre e que o tiro de guerra não merece aquele prédio, mas o que acontece? Durante as conversações que eu fui tendo com o Rafael, com o Wilsinho, que é o chefe de gabinete, eu fui interpondo a minha opinião, trazendo a opinião de várias pessoas sobre essa necessidade. Então, assim, fui ouvida, receberam muito bem a ideia, as conversações foram continuando por conta dessas necessidades que houveram pós, né, comunicado lá do começo do ano, e nós percebemos assim que prosperou, então a conversa já se tornou outra, então a mudança vai acontecer, o tiro de guerra vai sair daquele local, não vai mais ficar lá realmente. Mas eu tenho certeza que a população de Jaú vai ficar muito feliz para onde o tiro de guerra vai. A gente não pode adiantar, né? Que isso é a tarefa do prefeito. E o que virá no lugar do prédio do Isso, e ainda melhor tiro de guerra que vocês virá. Não acreditam. Isso, então quer dizer, é outra demanda que assim... que está todo mundo, né, vamos falar assim, existe um pedido geral da população sobre o pedido para que venha, então seria interessante que a população soubesse disso, que hoje eu fui pessoalmente, conversei com o prefeito e o tiro de guerra vai ficar, Que bom. Isso, vai para um outro lugar que será anunciado em breve, receberá adaptações para o prédio, porque o local ainda não está adequado, mas vai ser adequado. E o que vai acontecer é um local estratégico da cidade, que o tiro de guerra vai estar bem localizado e as pessoas vão se lembrar disso
na hora que nós anunciarmos. Muito bacana. Nosso tempo está quase se esgotando. Eu queria, antes das suas considerações finais, que você falasse alguma coisa sobre o Dr. Segura aí, assumindo a chefia do pronto-socorro da Santa Casa. Ele já vinha ventilando, né, essa possibilidade aí nos últimos tempos, e eu falo que eu recebo assim com muita satisfação, porque nós conhecemos o trabalho do Dr. Segura durante todo esse tempo, e o pronto-socorro realmente necessitava de uma administração feita dessa forma. Nós soubemos que foi criado um novo departamento, não existia na Santa Casa essa chefia que fosse englobar, então, o pronto-socorro, né, da Prefeitura, que pertence à Santa Casa, o pronto-socorro infantil e também o da Unimed. Então, ele vai passar a gerir esses três novos departamentos dentro da Santa Casa. É uma pessoa que tem um conhecimento, vamos falar assim, de política pública relacionada à saúde pública, que já demonstrou isso muitas vezes, e vem numa hora bacana, que essa semana teve recentemente teve o aniversário da Santa Casa, isso de 120 anos. Então, o que aconteceu? Vem como se fosse um presente de aniversário para Santa Casa. Vamos esperar que a saúde pública realmente melhore, que as pessoas tenham essa qualidade, né, na saúde. Boa sorte, doutor Segura. E, para fechar nossa entrevista, suas considerações finais, minha querida. Pois agradeço mais uma vez essa participação aqui. Volto a frisar uma coisa que eu sempre achei importante, que a gente vem aprendendo enquanto cidadão, da importância da politização das pessoas, dos cidadãos, e da importância de vir para trazer para a sua vida particular o conhecimento sobre o que é a política, como ela funciona. Isso não significa que você tenha que vir aqui, se filiar a um partido, tomar partido de políticos, virar amigo do prefeito, virar o melhor amigo de um vereador. Não é isso. Vocês em casa, vocês têm que ter a clara a clara ciência de que a política é necessária na sua vida. Você vê, as manifestações começaram de uma forma interessante aqui em Jaú, depois até eu, assim, particularmente falando, achei que murcharam no sentido dos seus objetivos, mas que as pessoas não percam essa veia que começou, né, esses jovens, esse sangue novo que veio se interessar por assuntos muitas vezes técnicos, como uma PEC 37, aliás, que ninguém sabia o que era, e de repente todo mundo passou a ter noção do que seria. Então, esse interesse tem que continuar, gente. Então, venham, se interessem, conheçam, assistam TV Câmara, se possível, venham conhecer o seu vereador pessoalmente. Temos os gabinetes aqui à disposição, tem um plenário da Câmara que tem poltronas confortáveis, às vezes a sessão é longa, mas é necessário para que você tenha conhecimento do que acontece na sua cidade. E para depois não ficar, porque tem muita gente, Tânia, que é muito fácil você ficar na sua casa na internet escrevendo: Jaú não tem cultura, Jaú não tem saúde, Jaú não tem educação, Jaú não faz isso, o vereador não trabalha, o vereador... Mas ninguém vem aqui para ver. Você vê, aqui o Paço nosso municipal é gigantesco. As pessoas podiam acompanhar o trabalho do seu vereador. Você pergunta para a pessoa, viu, se bobear, ninguém nem lembra que votou em mim. Então, lembrem em quem vocês votaram para cobrar. Cobrem o seu vereador, participem e estejam aqui presentes com a gente. Estivemos então com a Cléo Furquim, vereadora do PMDB. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigada pela sua audiência.